Boa noite, gente. Nosso grupo vai falar sobre direitos humanos e acesso à justiça, formado pelo Arnon e pela Jéssica. E meu nome é Jorge Mário. A Jéssica vai começar, depois eu vou introduzir, depois o Arnon, no final eu volto. Boa noite, turma. Para darmos início à nossa apresentação, eu irei falar um pouco sobre o que é direitos humanos. São direitos que são garantidos que todas as pessoas têm, só por ser pessoa. Valem para todos, sem exceção. As características desses direitos são que são universais, inalienáveis, imprescindíveis e indivisíveis. Os direitos humanos são uma coisa que já nasce com o ser humano, né? Ninguém pode tirar. Eles servem para proteger a vida, liberdade e dignidade da pessoa humana. Quando alguém é prejudicado e não tem o seu direito cumprido ou respeitado, a gente chama de violação. São um conjunto de garantias essenciais para a dignidade, liberdade e vida da pessoa humana. Valem para todos, independente de gênero, raça, condição social, religião. Toda pessoa tem que ter esse direito cumprido. A base legal da formação dos direitos humanos é a Constituição Federal de 1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O estado de Tocantins é um estado que é considerado um estado mais novo, ainda encontra bastante dificuldade para garantir o acesso aos direitos humanos. Por ser um estado que tem uma grande expansão territorial, ela ainda tem uma dificuldade de acessar, conseguir garantir direitos para pessoas em áreas rurais, pessoas quilombolas, pessoas indígenas, por ser uma grande diversidade, né? O contexto geral do estado, a unidade federativa criada pela Constituição Federal de 1988, localizado na região norte, população diversificada, urbana, rural, indígena, quilombola e povos tradicionais. A realidade local também reflete muito nos avanços nacionais, como os desafios próprios da sua formação histórica, geográfica e social. Os principais obstáculos são aqueles que eu já apontei, que é a grande extensão territorial e a dificuldade de acesso, a distribuição desigual dos serviços públicos, os conflitos fundiários, questões de violência e acesso à proteção de grupos vulneráveis. E as instituições responsáveis pela garantia dos direitos humanos no estado de Tocantins é a Secretaria de Cidadania e Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público e organizações da sociedade civil. Dando continuidade, dentro daqueles direitos elencados no artigo 5º da Constituição, né, eu vou falar sobre direito à vida, segurança e direitos sociais. Com relação à segurança, eu vou dar aqui alguns dados, né, do município de Palmas, Araguaína e Gurupi, que concentra 45% dos casos de violência no estado. Então, nas três cidades maiores, né, Palmas, Gurupi e Araguaína, são as cidades que mais têm ocorrência de violência. Atinge principalmente os jovens de 15 a 29 anos, negros e de periferia, ou seja, uma realidade que não é só nossa, né? A realidade que é só de todo o Brasil. Os menos favorecidos são os mais atingidos quando se fala de violência e acesso à justiça e acesso a todos os benefícios que a sociedade tem que dar, às vezes não dá. Outro lance também seria a violência contra a mulher, que é, dentro da estatística de violação dos direitos humanos, ela corresponde a 35% dos registros, que são violência tipo física, psicológica e moral. Principalmente de casos de violência virtual e patrimonial, ou seja, a violência patrimonial é uma violência que está se perpetuando hoje no Estado, né? na nossa sociedade, né? Que é aquela que quando o cara se separa da mulher, né, ele não quer dividir os bens, né? Então faz aquele terrorismo para poder não dar à mulher o direito que ela tem. Outra violência que realmente é contra as crianças e adolescentes, preferencialmente as crianças de baixa renda, das periferias, dos quilombolas, e também em relação às crianças existe a violência de abuso sexual. Hoje tornou-se uma coisa que antes não era tão visível, hoje tem mais notícias sobre isso. O estupro de vulnerável ficou a coisa mais visível, né? Então dentro desses dados. E agora eu vou falar sobre direitos sociais. Um dos direitos sociais primordiais que está na Constituição, que foi consolidado, né, na Constituição de 88, foi o direito à saúde. Antes da Constituição de 88, a saúde no Brasil era privilégio de poucos. Não existia isso. Você ir no hospital, ou você tinha dinheiro, ou você não era atendido. Aí quando criou-se o SUS, né, que hoje é o grande
plano de saúde que nós temos. Altamente qualificado, né, que atende todas as especialidades que tem. Se olhar quem chegou lá, você vai lá, vai ser atendido. Com tudo isso, ainda existe, para alguns setores da sociedade, a demora ou negação de alguns serviços, que aí você tem que ser socorrido pela justiça. Vai na justiça para poder ter o teu direito daquilo que está pleiteando. Tanto na parte de consulta, quanto na parte de medicamentos. E isso é evidenciado mais no interior e nas áreas rurais. Outro gargalo também é a educação. Existe uma desigualdade de infraestrutura precária, falta de professores e transporte regular. Se você tem uma escola e você não tem como chegar até a escola, né, não tem como estudar, né? Então hoje ainda existe isso. Algumas prefeituras, né, elas não conseguem atender adequadamente esses setores. Principalmente o pessoal que mora no campo, os indígenas e os quilombolas. Outro fator aqui com relação a sociais é a moradia. Nós temos um déficit de 45 mil unidades no estado. Problema de condições inadequadas, saneamento e energia em periferias. O saneamento hoje é o tipo de assistência, né, que você pode prevenir inúmeras doenças, né? Se você ter o saneamento adequado, entendeu? Você consegue essa parte de você antecipar as tragédias, né? Por último, nós temos aqui também a questão de trabalho, né? Que seria registro de condições análogas à escravidão. Ainda existe no campo, com a seção do agronegócio, né, da pecuária extensiva, do agronegócio, muitas dessas empresas, elas não dão ao trabalhador, aquele que está lá, todos os direitos que eles têm. Se você trabalha mais de 8 horas de trabalho, 10, 12 horas de trabalho, se você não dá o descanso adequado, se você trabalha com crianças, trabalha com pessoas idosas, entendeu? Isso é um trabalho análogo à escravidão, entendeu? Que hoje infelizmente, é uma realidade do Brasil. Boa noite, Arnon aqui. Aqui a gente está falando sobre os direitos humanos e o acesso à justiça. Eu quero aqui destacar que o acesso à justiça é o principal dos direitos do ser humano a ser efetivado e assegurado. Sem esse acesso à justiça, a priori, os demais direitos eles não poderão ser praticamente efetivados. Então, o fator principal dos direitos humanos, primeiro, esse acesso à justiça. E aí a Convenção Americana dos Direitos Humanos, em seu artigo 8, ele vai destacar, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, ele vai preceituar que todo indivíduo tem direito à prestação fundamental de direito. Essa prestação jurisdicional, sem dilações indevidas, ou seja, que ele vai aplicar, que mais tarde, na emenda constitucional de 2004, a emenda 45 de 2004, ele vai destacar, né, sobre essa questão da duração, né, razoável do processo, razoável duração do processo. E é nesse intuito que o Ministério Público do Estado do Tocantins criou esse núcleo, né, de atendimento às vítimas, chamado NAVIT. E aqui eu destaquei alguns casos atendidos durante de 2025 para cá. Ele atende alguns pontos como violência sexual. Esse atendimento a vítimas de estupro foi registrado até agora fevereiro, março, 731 vítimas de 2005 para cá. E aí um caso emblemático que ocorreu agora em fevereiro de 2026, né, a questão lá da Praia da Graciosa. Além dessas vítimas aqui de estupro, além de mulheres já maduras, né, também adolescentes vulneráveis, etc. Também outro ponto, podemos destacar a violência doméstica e familiar. Eles fazem esse acompanhamento de agressões, ameaças, violência sexual virtual, através de imagens, né, de publicação de imagens, de coação dessas imagens, para querer se beneficiar de algo em relação a alguém. Outras questões também, os crimes violentos, suporte a vítimas e familiares, como homicídios, tentativas de feminicídios e crimes patrimoniais, como o Jorge já ressaltou. Eles também acompanham os abusos policiais, né, atendimento a vítimas de violações cometidas por agentes de segurança pública. Esses agentes, muitas vezes, que são representantes do Estado, e muitos órgãos também que são representantes do Estado, eles terminam também provocando essas violações de direitos humanos. E aqui nós temos também alguns serviços prestados que o NAVIT acompanha, como orientação jurídica, informações sobre processos, inquéritos, direitos legais, quando as pessoas têm essa dificuldade de acompanhar,
o Ministério Público, através desse núcleo de atendimento, ele faz esse acompanhamento, informa e etc. Temos ainda acompanhamento de saúde, né, para as vítimas, atendimento psicológico, médico imediato e especializado, dependendo de cada caso. E ainda medidas de proteção, inclusão em programas de proteção e vítimas, testemunhas em risco. Nós temos, nesses últimos 2 anos, 13 vítimas que foram inseridas nesse grupo de proteção e o Ministério Público vem acompanhando, né, nesse programa de testemunhas. E por último, o auxílio na reparação, apoio para conseguir indenização por esses danos morais e materiais. A gente observa que a demanda é muito grande para que seja efetivado de fato esses atendimentos e sanados, né, de uma forma que possa atender essas violações dos direitos humanos. A demanda é muito grande, mas o que se observa é que alguns órgãos já materializam, né, essas ações. Aqui nós temos o contato do núcleo, né, de atendimento a vítimas. Nós temos aqui esse endereço, telefone, e-mail, né, quem quiser se informar pode procurar mais informações no próprio Ministério Público ou por e-mail. Só para concluir, vamos agora fazer um relato do trabalho. Os dados apresentados mostram que, embora o Tocantins seja um estado jovem e de desenvolvimento, ainda existem muitos desafios para garantir os direitos humanos a todos. As violações atingem diferentes grupos, mulheres, idosos, jovens, povos tradicionais, e estão espalhados por todo o território. Nesse cenário, o trabalho do NAVIT é fundamental. Ele não apenas resiste a esses casos, mas oferece proteção, atendimento e suporte às vítimas, sendo uma ferramenta essencial para defender direitos e buscar justiça. Garantir que todos sejam respeitados independentemente de onde vieram, ou vivem, ou de quem são, continua sendo o principal objetivo para construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos os tocantinenses. E foi isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado pela atenção.